Deixa eu ver. Que eu tenho que fazer o esqueminha. Ainda não está vendo, né? Grande. Tá pequeno. Não sei ainda como é que dá para a gente mudar esse esquema aqui, mas tá bom. Agora tá, né? Vendo normal? Uhum. Tá. Então, fazer uma oração, tá? Senhor nosso Deus, obrigada por esse tempo de compartilhamentos e estudo. Pedimos a tua graça, que teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, nos esclarecendo, nos dando sabedoria, entendimento e, acima de tudo, um quebrantamento, Pai, para que possamos estar experimentando cada dia mais essa profundidade no relacionamento com o Senhor. É o que eu peço e agradeço, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então, eu vou só recapitular, tá? O que a gente viu na semana passada, então vou passar os slides meio rapidinho aqui, sobre essa parte do Espírito Santo como consolador, né? Então, a gente viu que tem esses 3 eventos, né? A experiência do novo nascimento, que é experimentada pelo batismo do Espírito Santo, que é essa nova vida com Cristo, né? Se não for a presença do Espírito, a gente não consegue experimentar. O enchimento do Espírito Santo, que é o Pentecoste, é a experiência, né, dessa plenitude do Espírito. E terceiro é o Espírito Santo como consolador, é aquele que está junto conosco, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos revela, né, as verdades e as coisas de Deus. Então, o consolador é aquele que é chamado para estar andando junto, né, do nosso lado. É aquele que nos consola, nos exorta, que é mediador, é aquele que está presente nas nossas vidas, né, e cuida de nós. É aquele que nos conduz, é aqueles que como um cuidador, né, vamos dizer assim, um babá, daquele que vai estar nos ajudando, né, nesse crescimento, de estar nos conduzindo nesse novo caminhar, né, essa nova vida de libertação do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a servir como filhos de Deus, né, aquele que também intercede quando a gente não sabe e nos ensina a orar, né? Orar de uma forma que seja conforme a vontade de Deus, é aquele que está do nosso lado, que nos consola, que nos fortalece nas tribulações, nas perseguições, nas dificuldades, e não somente nos momentos felizes, né? É aquele que nos protege, né, no meio de tantas adversidades, tribulações, aquele que nos cela, nos tornando herdeiros do reino de Deus. Aquele que nos ensina toda a verdade, nos faz lembrar todas as coisas que o Senhor, né, ensinou, tá? Então, foi até aí que nós vimos, e aí a gente vai continuar. Ele também é aquele que efetua em nós tanto querer como realizar. Então, vamos ver lá, Filipenses 2, 13 e 14. Filipenses 2, 13 e 14. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. Tá? Então, quem coloca esse desejo no nosso coração e quem nos ajuda a fazer as coisas conforme a vontade de Deus é o próprio Espírito Santo, né? Sem ele, a gente não conseguiria, nem teria vontade e nem teria como fazer, né? Então, é ele que nos capacita também a cumprir a vontade de Deus, tá? Então, a gente precisa mesmo do Espírito Santo. O que a gente precisa para
ele nos ajuda aqui, né? Então, Filipenses 2:12, um versículo antes, ele fala que a gente tem que desenvolver a salvação. Como a gente desenvolve a salvação? Pode ler esse versículo 2:12. Não esquece de ligar o microfone. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Tá? Então, só que assim, só para esclarecer, a salvação que a gente tem em Cristo Jesus, ela é completa, né? Parece que desenvolver a nossa salvação é como se a gente tivesse que completar uma coisa que Jesus já fez, mas não é, né? A salvação que Jesus fez para a nossa vida, ela é completa, mas ela tem um início, né, de uma nova vida, vamos dizer assim. E quando a gente olha pelo original grego fala que é essa palavra, katergazomai, né? Que significa completar, finalizar. Então, dá um entendimento que parece que a gente tem que completar a salvação, que Cristo, né? Não tem que completar nada. Mas é como se a gente tivesse que dar uma continuidade na obra que ele operou nas nossas vidas. Tá? Então, o que significa, então, esse desenvolver a salvação? Tá? Então, vamos ver primeiro lá, Romanos 5:19. Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Uhum. Então, aqui, pela fé, nós somos justificados, né? Assim, crendo naquilo que a obra que Jesus fez na nossa vida. Mas precisamos ter, vamos dizer assim, continuar, né, nessa vida justificadas, né, vamos dizer assim, honrando, vamos dizer assim, continuando a ter um viver que seja digno de ser chamados filhos de Deus, né, de ser justos. Tá? Então, é, 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 é como se fosse continuar, né, com a obra que Cristo fez nas nossas vidas. Na verdade, não é nós que desenvolvemos a salvação, é o Espírito Santo que nos ajuda nesse desenvolver a salvação, tá? Então, vamos ver lá, Efésios 1:4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Uhum. Tá, então, ele nos escolheu e ele nos mandou Jesus para que, através de Jesus, nós pudéssemos ser filhos de Deus e ter essa vida santa e vida irrepreensível, tá? Então, desenvolver a salvação, a gente não só aceitar a Cristo, mas a gente permitir que Ele trabalhe, né, trate a nossa vida para que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então, ter o mesmo coração de Jesus Cristo como filho e uma vida santa, né, uma vida limpa com Deus, tá? Então, desenvolver a salvação seria de estarmos continuando a ter esse viver como Jesus Cristo. Então, vamos ver lá, 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Uhum. Tá, então, esse desenvolver salvação seria a santidade na nossa vida, tá? Então, não vamos dizer assim, completar a salvação, não. Continuar, né, vamos dizer assim, nesse caminhar, que seria a santificação. Tá? Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tá? Então, ter o coração
a vida santificada é sermos como Jesus, tá? Então, aqui com Filipenses fala, ali ele dá continuidade, dizendo que temos que ser humildes, né? Jesus, ele não quis usar o direito dele de ser Deus, né? Mas ele se humilhou em forma de carne, né? E viveu de uma forma humilde e serviu uns aos outros e amou, né? E colocou o outro acima dele. Então, ter esse coração como de Jesus, viver como ele viveu, e é isso que é a santificação, tá? Quem foi salvo é que tem que desenvolver a salvação, né? Paulo, ele fala de uma luta que a gente tem quando a gente está nesse caminhar com Cristo. Romanos 7,19, acho que nós não lemos, né? Romanos 7,19. Pois o que faço... depois leio 22 a 24, tá? Capítulo 7. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí, versículo 22 a 24. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, Paulo está falando aqui, ele quer fazer o bem, mas ele não faz, né? Essa luta contra o pecado na nossa natureza pecaminosa. Mesmo nós sendo salvos, a gente passa por essa luta, né? De querer caminhar com Cristo, de querer fazer as coisas certas, de querer fazer o bem, mas ele fala que eu quero fazer isso, mas o que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu faço, né? É uma luta que Paulo disse, e é uma luta que todos nós enfrentamos, né? Nessa caminhada com Cristo. A gente pode ver que Davi, ele andava com Deus. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu adultério, né? Ele cometeu adultério, ele teve esse desejo, e além disso, ele quis matar o marido, né? Da mulher que ele estava adulterando. E aí, ele fez todas essas coisas. Ele não só desejou, como ele pecou mesmo. Ele pecou, né? Porque ele consumou todos os atos que não era para ele ter consumado. E aí, a gente vê que quando o profeta Natan vai lá, né? E mostra, né, o pecado de Davi, ele se arrepende, né? Davi se arrepende. Tanto que a gente vê o Salmo 51, é um salmo de confissão para que Deus perdoasse e Deus pudesse purificá-lo, né? Então, um salmo de arrependimento e pedidos para que o Senhor pudesse perdoá-lo e pudesse purificá-lo. Então, vamos dar uma olhada lá, Salmo 51, de 1 a 10. Salmo 51, de 1 a 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua presença e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmague exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim espírito estável.
Então, o Davi, ele reconhece que ele precisava de Deus, né? Que sem Deus ele não poderia ficar novamente purificado, limpo, mas que Deus podia transformar novamente o coração dele e ele pudesse ter um espírito inabalável. Eu acho muito lindo essa palavra que ele pede para Deus, para criar um novo coração, trazer um coração puro e renovar dentro dele um espírito inabalável, é aquele espírito de Deus, né? Então, Davi reconhece que ele precisava. E Paulo fala, então, dessa luta, porque nós também precisamos, né? Nós precisamos desse agir do Espírito para que nós tenhamos essa nova vida. Aí, em Gálatas, Paulo, ele coloca para aqueles judeus que estavam abandonando o Evangelho com as coisas, né, das leis e das práticas, das tradições, e Paulo, então, ele tem como que fala, essa dor, esse é, é, compaixão, vamos dizer assim, por esses outros, para que eles pudessem estar experimentando uma vida completa com Deus, né? Então, vamos ver o que ele fala, Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Tá? Então, aqui Paulo coloca de uma forma bem para eles entenderem, né? Que ele estava sofrendo porque ele gostaria de ver Cristo sendo formado na vida de cada um deles. Que eles pudessem reconhecer e buscar essa vida com Cristo, tá? Então, era esse coração que Paulo estava desejando que os crentes pudessem experimentar, coração santificado, essa salvação sendo desenvolvida. Como é que essa salvação vai sendo desenvolvida? Quando eles experimentassem a santificação, tá? Então, a santificação é essa obra de Cristo, através da graça dele, né, nas nossas vidas, formando em nós a imagem de Jesus Cristo, né, a imagem de Deus, fazendo morrer essa natureza pecaminosa. Tá? 1 Pedro 1:2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Tá? Então, a obra de santificação é do Espírito Santo. Efésios 4:23-24. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Uhum. Então, ser desenvolvidos, né, ser renovados no novo homem, né, assim, sem pecado, morto para o pecado e vivos para a justiça, né, para a vida correta. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Agora lê o 6 e depois o 14. 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uhum. Então, assim, para a gente poder experimentar essa nova vida, a gente precisa que o velho homem, né, o homem do pecado, seja morto, né? E isso é a obra de Deus na nossa vida.
né? A gente não consegue, vamos dizer, ah, vou matar esse homem. A gente não consegue, né? Cristo é que faz morrer, né, em nós, e ele, o Espírito Santo também é que faz o novo homem, né, surgir, tá? Então, a santificação é esse amadurecimento do homem interior regenerado, né? É a imagem de Deus original, não a imagem caída do pecado, tá? Então, é um novo ser. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tá? Então, à medida que a imagem de Cristo vai sendo formada em nós, esse novo homem, aí esse velho homem vai morrendo, né? Então, para a gente experimentar essa nova vida com Cristo, essa santificação, precisa morrer e o novo homem surgir, né? Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tá? Então, a gente só atinge com a santificação, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A necessidade da santificação. Por que a gente precisa, então, da santificação? Em primeiro lugar, é porque o Deus é um Deus santo e ele ordena para que nós sejamos santos como ele é santo, né? Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uhum. Romanos 5:1 e 2. Tem sido, pois, justificada pela fé, temos paz com Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Peraí. Eu pulei a linha, desculpa, peraí. Ah, meu Deus, peraí. Vou ler de novo, vai. Pode começar. Romanos 2, 1. Não. 5:1 e 2. Ih, caramba, pulou tudo aqui. 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tá? Então, em Cristo Jesus nós somos salvos e pela fé nele é que nós somos justificados e nos tornados santos, né? Ok? 1 João 1:3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Uhum. Então, antes a gente não era considerado santo, mas em Cristo Jesus nós somos santos, né? Por causa da graça que ele nos dá, isso não é porque nós merecemos, somos considerados santos por causa da graça de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos povo santo, né? E como povo santo, ele ordena que nós sejamos santos, né? Então, vamos ver lá, Levíticos 11:44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Uhum. E 1 Pedro 1:15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tá? Então, não é
uma opção, tá? É uma ordem de Deus. Nós temos que ser santo porque Deus é santo. É também uma obrigação porque somos o povo santo, né? Salmo 34. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Uhum. Nós que somos o povo dele, né? Somos seus fiéis. Romanos 1:7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, por que nossa santificação é uma obrigação, né, do povo? Porque somos um povo santo. Segundo, porque somos sacrifício oferecido para Deus, um Deus santo. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, toda oferta, né, todo sacrifício que é oferecido a Deus deve ser santa, sem mácula, sem nenhum defeito. Todos os animais que eram oferecidos para Deus eram assim, né? Então, perfeitos, tá? Então, Levíticos 22, 19 a 21. Apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que sejam aceitos em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas, como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, o animal, para ser aceitável, não poderá ter defeito nem mácula. Uhum. Então, Deus, ele se agrada dos sacrifícios que são oferecidos, mas que sejam perfeitos, né? Deuteronômio 17:1. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Ok. Então, é, então é, nós somos esse sacrifício, né? E também assim, porque a gente tem que buscar a santidade porque somos esse sacrifício que tem que ser oferecido a Deus de uma forma perfeita. Terceiro lugar, nós devemos buscar a santidade porque também nós somos esse santuário do Espírito Santo, quer dizer, o templo, né, do Espírito. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Uhum. Então, nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, é a habitação do Espírito Santo. Por ser a habitação do Espírito Santo, nós precisamos ser santos, né? João 2:13 a 17. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Uhum. A gente meio que assusta um pouco da reação de Jesus aqui, né? Hoje até estava comentando isso no meio a gente teve a reunião dos pastores, né? Aí estava comentando que a gente às vezes esquece que
que Jesus, né, foi duro em algumas vezes, né, mas por causa da santidade, do zelo dele, né, pelas coisas corretas, né? Então aqui a gente vê esse outro lado firme de Jesus, né, que a gente fala, nossa, cadê o Jesus amoroso, cheio de compaixão? Mas quando as coisas estão erradas, né, ele dava a disciplina certa, né? E aqui, então, a gente vê a seriedade de o templo do Espírito ser santo, né? Então, Jesus revela que o povo estava fazendo virou mercado, né? Virou feira, como diz, virou feira, né? Tava uma bagunça, gritaria, aquelas vendas, quem estava vendendo mais, e quando era a casa, né, o templo do Espírito de Deus, o templo de Deus, e eles estavam virando um comércio que ele não se agradou, né? Jesus não se agradou. E aqui ele purificou, então, esse templo que estava contaminado, mostrando que a casa de Deus, o templo de Deus, precisa ser santo. Então, nosso como santuário, uma habitação de Deus, precisa ser purificado, precisa ser santificado. Tá? Também precisamos ser santos, né? Porque nós somos luz do mundo. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uhum. E assim, Deus é luz, né? E se a gente vive nas trevas, se a gente vive no pecado, a nossa luz não vai brilhar, né? Vai ser cheia de trevas, né? Então, para que nossa luz, nós com luz de Deus, né, que precisa iluminar este mundo, nós precisamos ser santificados, precisamos ter esse coração purificados, tá? Então, por isso precisamos de santificação. Também precisamos de santificação para que nós não vivamos pecando. Romanos 7,19, a gente já leu, né? Vamos ler esse outro, Romanos 6,4. Porque fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uhum. Então, para que a gente, né, tenha essa nova vida, é que a gente precisa de santificação, né? Para que a gente não viva mais no pecado. Nós precisamos de santificação, porque sem santificação nós não poderemos ver ao Senhor. João 14:8. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos ao Pai, e isso nos basta. Para vermos o Pai, precisamos ser santos, né? Hebreus 12:14 fala mais claro isso, né? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tá? Então, aqui Hebreus está sendo bem claro, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem gente que fala, não, mas eu aceitei Jesus, já está tudo bom, né? Mas sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 3:13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Tá? Então, para poder vê-lo, então, aqui está falando da segunda vinda, a gente só vai poder se apresentar diante dele se a gente estiver santificado. Agora, 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. E 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão nós não poderemos nos encontrar com ele.
né? Sem santidade não veremos ao Senhor. Também nós precisamos de santidade para podermos experimentar uma vida espiritual poderosa, né? A gente já viu martelada vezes que quem traz essa renovação espiritual, quem traz a transformação, quem completa, vamos dizer, né, essa santificação nas nossas vidas é o Espírito Santo. Então, precisamos estar sempre nesse processo de sermos transformados, não somente para sermos semelhantes a Ele, mas também para estarmos vivendo de uma forma poderosa, assim, uma vida, né, sobrenatural, uma vida com o Senhor, né, experimentando todos os dons, todas as capacitações do Espírito Santo para vivermos de uma forma que agrada ao Senhor, tá bom? De uma forma justa nesse mundo. Qual é, então, esse método para a gente desenvolver a salvação, que seria o método da santificação? Tá? Primeira coisa, nós não podemos desenvolver a salvação e a santificação pela nossa própria força, né? Somente pelo Espírito Santo. Quem acha que o homem pode fazer isso, não está experimentando essa vida com Deus, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode entender, que eu acho que às vezes a gente esquece, mesmo a gente sabendo disso, é que sem Cristo, né, sem estarmos ligados com Ele, a gente não pode fazer nada. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tá? Então, sem Cristo, sem estarmos unidos, sem estarmos ligados, sem estarmos dependentes, sem estarmos em comunhão com Cristo, a gente não consegue fazer nada. E olha, é uma coisa que a gente sabe, mas às vezes a gente esquece, né? Quando a gente está achando que está indo bem, a gente já está caminhando sozinho, né? Porque é fácil a gente esquecer. É fácil a gente querer fazer do nosso jeito, né? É fácil a gente se desligar um pouco de Cristo. Porque às vezes a gente acha que já sabe tudo, né? A gente já, não, eu sei qual que é a verdade, eu sei como que tem que ser, mas aí às vezes a gente esquece de perguntar para Cristo como é que deve ser, né? Como é que Ele quer, né? Então a gente acaba se desligando, tá? Então é uma coisa que a gente tem que estar todo dia se lembrando que é obra do Espírito Santo de fazer Cristo, né? A gente poder estar vivendo com Cristo e experimentando essa vida com Cristo, né? Somente quando a gente está tendo essa vida com Cristo, ligada com Cristo, é que a gente também vai experimentar os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é uma consequência natural desse nosso relacionamento íntimo com Jesus Cristo, tá? Gálatas 5, 22 a 23. Os frutos do Espírito. Está desligado o microfone, Vini. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uhum. Tá? Então, muita gente busca, né, querer só os dons. Os dons são bons, né? A gente precisa deles para estarmos trabalhando, vamos dizer, né, servindo ao Senhor, mas o mais importante é ver manifestado nas nossas vidas os frutos do Espírito, que é quando o Espírito Santo está nos dominando, quando a gente está completamente rendido aos pés, né, do Senhor Jesus, é que os frutos se manifestam, tá? Então, ela é consequência natural do nosso viver com Deus, que é uma vida sobrenatural, né?
essa comunhão com Deus. A santificação, ela é a manifestação da graça de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, é obra do Espírito Santo a santificação completa nas nossas vidas. Então, se a gente não está experimentando a santificação, é porque não estamos em comunhão com o Espírito Santo. Ok? Efésios 5, 25, 26. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a sua palavra. Uhum. Eu lembro uma vez tinha um rapaz no acampamento lá em Panorama, que, né, aquelas visão meio machista, sabe? Que ele queria que a mulher fosse submissa, ele queria que a mulher, né, que tinha que se submeter ao homem, coisas assim. Era uma ideia meio machista. O menino era adolescente, né? E às vezes tem uns que tem uma visão assim meio pequena, né? E aí eu falei para ele, tudo bem, eu acho que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, né? Mas ali é uma troca, né, de entregas, eu falei. A mulher é submissa ao marido, que ama e dá a vida por ela. Ali, como Cristo deu a vida para a igreja. Nossa, ele não queria aceitar isso, sabe? Ele queria que a mulher ficasse calada, tipo assim, sabe? É aquele meio machistinha mesmo. Aí, no final, eu achei tão engraçado que ele chamou um outro pastor, porque ele não conseguia rebater, né? Porque cada vez que ele trazia um versículo, eu colocava outro versículo. E uma das passagens era essa, né? Que Paulo fala lá, que a mulher fica calada, não sei o quê, né? Mas ele fala assim, da mesma forma que a mulher tem que ser submissa, ele fala de Cristo, do marido que ama e dá vida pela mulher, né? Que cuida, que protege. E aí, assim, essa troca, né, de respeito, de cuidado, de entrega, de submissão, né? E aqui a nossa vida com Cristo também, com o Espírito Santo, né? Experimentando a graça de Deus, é essa entrega, né? A gente se submete porque a gente é amada, a gente é cuidada, porque Cristo, né, se entrega por nós também. Então, a mesma entrega que Cristo faz, a gente também deve fazer, né? Pelo Espírito Santo. Tá? Então, assim, esse caminhar de submissão, de mutualidade, de companheirismo, de troca, de respeito, né? Os dois se entregarem, né? Os dois se doarem, os dois se submeterem. Não tem um que é superior ao outro, né? Ter o mesmo pensamento que Cristo é colocar o outro acima de si, né? Sempre. Cristo, ele podia ter falado, não, eu sou Deus, eu fico em cima de todo mundo, né? Eu sou o mais importante, mas Cristo não fez isso, né? Ele se entregou, ele se submeteu, né? Ele julgou o outro ser melhor e ser maior, e essa entrega é que faz a gente experimentar a graça de Deus e poder ter essa vida de sobrenatural, né, de manifestação da graça de Deus. Tá? Então, era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Completar alguma coisa? Então, deixa eu só terminar a história desse rapaz. Aí ele chamou o pastor, né, o pastor Davi, que na época né, casado com a Raquel, né? Aí ele
Ele chamou, preciso de um pastor homem. Ele queria ainda bater o martelo da opinião dele, né? Aí ele chamou o Davi, aí o Davi falou assim, fala a verdade, não é o homem que dá a última palavra? Aí o Davi falou assim, o homem que dá a última palavra é sim, senhora. E ele ficou bem quietinho, olhava para Raquel, né? Eu falei, esse homem é sábio, ele entendeu a verdade. Mas, na verdade, a verdade é essa, né? Não tem o que é maior, o que é melhor, né? Nós todos temos que submeter-nos uns aos outros, né? Na verdade, todos estamos submissos a Cristo, né? Todos somos submissos ao Espírito Santo. Eu acho que experimentar essa vida com Deus é experimentar sermos submissos mesmo ao Espírito Santo, né? Então, esse é o caminhar que vale a pena, né? Às vezes, como ser humano, a gente fica tentando achar nosso lugar melhor, né? Mas é bobo nós, né? Acho que a gente é melhor que alguém. Não somos, né? Estamos submetidos a Deus mesmo, né? Então, esse é o melhor lugar, né? Ok, então. Se ninguém tem nada para completar a história, vamos orar. Pai amado, queremos continuar experimentando essa vida de santidade com o Senhor. Muitas vezes, Pai, lutamos com a nossa carne e às vezes pecamos diante do Senhor. Então, nós queremos, com corações arrependidos, reconhecer, Pai, como nós precisamos do Senhor e como precisamos da sua graça, Pai. Queremos viver uma vida santa, que agrada ao Senhor, que faz com que Teu Santo Espírito possa fluir nas nossas vidas. Queremos cada dia mais experimentar mais de Ti e sermos transformados pelo Teu Espírito. Então, nós pedimos, completa a Tua boa obra na vida de cada um de nós e na vida da Tua igreja. É o que pedimos, Senhor, e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.